Glória a Deus. Amém? Estamos aqui para mais um momento de desfrutarmos a graça do Cristo ressuscitado. Amém? Pela graça de Cristo, hoje a casa está cheia novamente. Verdade? Nós acabamos de cantar que nós somos nova criatura, não é verdade? Quem é nova criatura aí? Levanta a mão. Glória ao Senhor. Olha para mim. Vocês são nova criatura, nós somos por causa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão pelo Facebook nos acompanhando nessa live. E queremos dizer que vocês são bem-vindos, como todos os irmãos que estão presentes aqui. Queremos incentivar cada um de vocês a estar presente conosco aqui, porque é muito importante, porque o ajuntamento da igreja, do povo, é para que se forme a igreja, não é verdade? Paulo falou que sozinho nós somos um membro do corpo, mas unidos, quando reunimos, formamos o quê? A igreja. Formamos o corpo. Amém? Então é muito importante essa comunhão. Amém? Essa comunhão perfeita, graças ao sacrifício de Cristo lá na cruz. Não é verdade? E queremos também aproveitar para dizer que a nossa próxima live será com o nosso irmão Geraldo Moraes. Amém? Amém? O próximo dia 28 de março, o nosso irmão Geraldo estará conosco aqui em Belo Horizonte, juntamente com a sua esposa Jaqueline. Amém? Então, sim, vai vir comer o pão de queijo. A turista vem em Belo Horizonte, não vai, se não comer pão de queijo, não vem em Belo Horizonte, não é verdade? Tem que comer o pão de queijo. Amém. Então, a nossa próxima live será no dia 28 de março, no último sábado agora deste mês. Daqui a 2 sábados, amém? Então vamos nos programar para esse dia muito especial que teremos aqui com o nosso irmão Geraldo Moraes, amém? Nós vamos iniciar essa palavra que nós começamos lá no domingo passado, né? O tema da nossa mensagem do domingo passado foi mortos ou vivos. Aí nós começamos a destrinchar ali, a epístola de Paulo aos Romanos, e entendemos que estamos mortos para pecados e vivos para Deus, para Cristo. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje mortos e vivos, porque estamos mortos para pecados e vivos para Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nessa tarde, nesse início de noite. Amém? Vamos ler o nosso texto base, está em Romanos capítulo 8, no verso 2. Para você que não viu a nossa mensagem, a nossa live de domingo passado, assiste para você entender melhor o que estará sendo falado hoje aqui. Amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aos Romanos, capítulo 8, verso 2, ele diz o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que é a graça, me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. Papai, muito obrigado, porque a tua palavra hoje ela está viva na nossa mente. Amém? Ela está viva, ela está clara. Hoje nós podemos enxergar a palavra do Senhor como nós não enxergávamos antes. Não é verdade? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor iluminou os nossos olhos e ativou a nossa mente para que ela esteja
iluminada com a mente de Cristo. Amém? Então, antes de nós chegarmos aqui em Romanos capítulo 8, verso 2, que nós lemos, nós vamos voltar onde nós paramos semana passada. Amém? E nós vamos continuar de lá. E se não der para terminar tudo hoje, nós vamos continuar na próxima, de onde nós paramos. Romanos 7, verso 8. Então nós lemos isso aqui semana passada, não lemos? Quem está lembrado? Então Paulo estava dizendo aqui, mas o pecado, porque antes ele falou, a lei é pecado? Não, de maneira alguma. Mas o pecado aproveitando, né? A lei, o pecado se manifestou. Vocês lembram que nós lemos que a lei foi manifestada no povo para que o pecado se manifestasse? A lei mosaica veio para que o pecado aparecesse. Nós não falamos isso semana passada? Então, Paulo ele continua dizendo aqui, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, pela lei, produziu em mim, neles, em Paulo e nele nos povos ali, né, no povo que ele estava pregando, a igreja lá em Roma, né, os romanos, produziu neles todo tipo de desejo cobiçoso. Então a lei, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu neles todo tipo de desejo cobiçoso. Haja visto que Paulo tinha nascido sob a lei. Porque Paulo ele era quem? Um doutor da lei. Ele era judeu e conhecido como doutor da lei. Ele era um estudioso da lei. E ele usava a lei para massacrar os cristãos que habitavam ali naquele contexto, lá na época deles. Não é verdade? Então, a lei, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim, neles, todo tipo de desejo cobiçoso. Porque nós, os que nascemos depois da cruz, quem nasceu depois da cruz? Levanta a mão. Amém? Ninguém nasceu antes, não? Semana passada tinha um Matusalém. É verdade? Tem nenhum Matusalém, não, né? Então, nós entendemos que nós, os que nascemos após a cruz, após o estar consumado, nós já nascemos sem o pecado. Olha o que ele continua dizendo. Pois, sem lei, o pecado ele está o quê? Morto. Então, nós nascemos sem pecado. Então, o pecado, aproveitando a oportunidade, produziu neles todo tipo de desejo cobiçoso. Porque eles estavam sob a lei mosaica. Eles eram judeus e estavam sob a lei de Moisés. Pois, agora, sem a lei, o pecado ele está o quê? Morto. E o que é pecado? Vamos lá, porque aqui dá para entender que o pecado habitava sob a lei de Moisés. Então, para que houvesse pecado, eles estavam debaixo da lei de Moisés. Amém? Então, por isso que eles estavam sob pecado, por isso que Cristo teve que vir, porque nenhum deles conseguiam se justificar sob a lei, a qual regia a vida deles. Então, Cristo teve que se manifestar para que o pecado fosse desfeito lá na cruz. E nós falamos isso semana passada. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, olha o que diz 1 de João. Aqui é lei, tá? Território da lei, porque João pregava aos judeus. Então, olha o que o apóstolo João falou aqui,
1 João 3, 4, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? A lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado, segundo a Bíblia, era transgredir a lei, era não obedecer a lei. E lembrando que tinha 613 leis para eles obedecerem. Então, se eles obedecessem 612 leis e não obedecessem a última lei, voltava a estaca zero. Não era assim que funcionava lá com o povo judeu, o povo de Israel? Era dessa forma. Então, de fato, o pecado, ele é o quê? A transgressão da lei. Agora volta lá em Romanos 7. Nós paramos no 8, vamos no verso 9 agora. Vamos continuar lendo aqui, porque nós vamos entender algo muito interessante daqui para frente. Todos estão vivos aí? Amém. Amém. Estamos vivos pela graça de Cristo. Não estamos mortos mais. Nunca mais morreremos. Amém? Porque a morte reinava na lei. E na graça reina a vida. Amém? Glória a Deus. Então olha o que Paulo vai dizer. Que nós vamos continuar lendo. Antes eu vivia sem lei. Vocês entenderam que no versículo anterior, Paulo, dentro de tudo aquilo que a gente leu, desde lá de Romanos capítulo 5, Paulo entendeu que sem lei o pecado estava morto. Então não tinha mais pecado sem a lei, não é verdade? Não é isso? Beleza. E que pecado era transgredir a lei. Então parece... É como se Paulo estivesse abrindo um parêntese aqui. Aí você vai entender porque daqui a pouquinho. Porque ele vai entrar agora no território da lei. Quando ele vivia sobre a lei. Você vai entender daqui a pouco. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado que? Reviveu. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Então Paulo ele começa a falar aqui de como que era a vida dele antes da graça. Presta atenção, continua. Próximo versículo, versículo 10. Romanos 7, está no 9, agora vamos para o 10, versículo 10, está na sequência. É só sair com a setinha. Isso, amém. É só você seguir a setinha aí. Hoje nosso irmão Joel está nos ajudando, amém? Então vamos lá. Então Paulo ele continua falando o seguinte: eu descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu o quê? Morte. Então ele, antes da graça, ele estava morto, porque estava sob a lei, porque a lei que era para se produzir vida, produziu nele morte. Continua, próximo versículo. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo quê? Pela lei, pela Torá, enganou-me por meio do mandamento e matou ele. Assim eram os que estavam debaixo da lei. Próximo. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em mim, se tornou morte para ele. De maneira nenhuma. Aliás,
pergunta, né? E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, por meio da lei, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. E assim todos eles estavam extremamente pecaminosos. Continua, próximo versículo. Sabemos que a lei é espiritual, contudo eu não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Então Paulo aqui, ele não está falando dele na graça. Paulo aqui está falando dele na lei. Porque agora há pouco ele mesmo disse que sem lei o pecado está o quê? Então se não tem mais pecado, como ele fala que está escravo do pecado? Porque antes ele era escravo do pecado. E pecado era o quê? Transgredir a lei, não obedecer à lei. Então ele estava escravo do pecado. Sabemos que a lei é santa e espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha como que era a situação dele. Continua. Olhos iluminados, porque aqui Paulo está falando dele na lei, dele sob a lei, quando ele estava debaixo da lei. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é o quê? É boa. Continua. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o quê? Mas o quê? Mas o pecado que habita em mim. E esse pecado que ele está falando aqui, era o pecado que estava sobre ele, debaixo da lei. Você vai entender daqui a pouco esse entendimento de Paulo aqui. Sei que nada de bom habita em quê? Nele, em mim. Isto é, a minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Porque o que é bom que ele tinha que conseguir realizar aqui era o cumprimento da lei. Ele não conseguia realizar o que era bom por causa da carne dele. A carne trouxe a manifestação do pecado através da lei, porque a lei manifestou o pecado. Não é verdade? Não é isso que ele disse antes? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo o quê? Fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Tem pecado em Paulo depois da graça? Não. Paulo aqui estava falando dele antes, lá sob o domínio da lei. Não é verdade? Continua. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Quando eu quero cumprir a lei, o mal estava junto dele. Continua. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do quê? Da lei do quê? Do pecado. Guarda essa expressão aqui, da lei do pecado, que atua em meus membros. Então Paulo estava se mostrando aqui como era ele antes, lá na lei. A lei do pecado atuava nele, porque ele estava debaixo de quê? Da lei. Não está claro? Está simples, está claro e simples. Continua. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Continua. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do quê? Lei do quê? Do pecado. Agora olha o que ele vai falar no próximo, que é Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1.
Portanto, aí Paulo ele abriu um parêntese para se mostrar como era ele antes, lá na lei. Porque até então ele se mostra que não tem mais pecado. Você lembra quando ele disse que considere-se mortos para os pecados e vivos para Deus, não é verdade? Então, aqui ele já entra novamente no território da graça. Olha o que ele vai dizer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do quê? Do quê? Do quê? Da lei de quê? Do pecado e da morte. Libertou ou não libertou? Libertou! Então antes aqui ele estava falando que ele estava em pecado, debaixo da lei do pecado, porque ele estava dizendo como que era ele sob a lei mosaica de Moisés. Aí aqui ele começa a falar, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse Cristo qual que é? O ressuscitado. Paulo não prega o Nazareno, Paulo prega somente o ressuscitado. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, que é a graça, me libertou da lei do pecado. Então, já não há mais pecado. Paulo ele estava dizendo à igreja lá em Roma, aos romanos, irmãos, embora que vocês nasceram antes da cruz, agora não tem mais pecado. Agora não existe mais a lei do pecado em mim. Porque o sangue de Cristo foi derramado lá na cruz. Nós não falamos isso semana passada? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tirou. Ele foi levado a um sacrifício como aquele animal lá em Levítico era levado quando um cidadão judeu pecava. Nós falamos sobre isso. Não falamos? Falamos. E quando aquele sacerdote transferiu o pecado daquele cidadão para aquele animal, aquele ovelha, aquele bode, dependia de qual tipo de pecado que eles cometessem, o pecado era lançado naquele animal e ele matava. E o pecado morria ali, não morria? Da mesma forma foi com quem? Com Cristo. O que ele fez? Ele libertou, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Deu para entender que Paulo antes ele estava falando da condição dele na lei? Porque antes ele falava que ele estava sob a lei do pecado. E agora ele fala que não está mais. É porque ele estava mostrando para aquele povo que eram os romanos, a igreja em Roma, que antes nós estávamos sob a lei do pecado. E agora em Cristo Jesus, o ressuscitado, nós não estamos mais sob a lei do pecado. Glória a Deus. Por isso que é interessante e importante a gente ler texto e contexto. A gente não está lendo versículo por versículo, desde lá de Romanos capítulo 5, para entendermos tudo, não é verdade? Só que não pare não. Próximo versículo. Aleluia. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus, quem fez? Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem. Ele veio como carne, pecador, como a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então Cristo veio como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Condenou ou não condenou? Condenou. Condenou. Não existe mais. Amém? Amém. Continua no próximo versículo.
a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que antes ele vivia segundo a carne, e agora ele não vive mais segundo a carne, ele vive segundo a lei, segundo o Espírito. E esse viver segundo a carne aqui é viver praticando a lei, os preceitos da lei. O irmão Geraldo até pregou sobre isso no domingo passado, sem ser hoje, domingo passado. Viver sobre o pecado aqui era viver debaixo da lei. Não é isso que Paulo estava dizendo? Que antes, quando ele estava debaixo da lei, existia a lei do pecado que atuava nos membros do corpo dele. Não é isso que ele disse? E que agora em Cristo Jesus, na graça, ele não está mais sob o domínio da lei. Não é isso que ele estava dizendo? Então, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês vão entender isso, continua. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Bom, eu acho que eu li errado, né? Volta lá, no 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. Sim, continua. A fim de que, aliás, próximo, para frente. Próximo. Por quê? Não, você está voltando. É para frente. 4, 5, 6. A mentalidade da carne, ela é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Lembra que pecado era estar transgredindo a lei. A mentalidade da carne é morte. Então eles estavam sob a morte por causa da carne deles, sob a lei de Moisés. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, da graça é vida e paz, porque o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, não habitava no homem que estava debaixo da lei. Continua. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Para aí. Então Paulo estava dizendo que vocês, romanos, igreja de Roma, não estão mais sob o domínio da carne, sob a prática da lei, porque para se praticar a lei era pela carne. Tinha que subir no monte, tinha que sacrificar, tinha que jejuar, não era assim? As ordenanças da lei não eram dessa forma? Então quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E qual carne que era essa aqui? Ela está debaixo da lei. Verso 9. Entretanto, portanto, olha o que Paulo vai falar. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vocês, romanos, não estão mais sob o domínio da lei, sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, sob o domínio da graça de Cristo. Se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém, olha que interessante, se alguém não tem o
Espírito de Cristo, não pertence a quem? A Cristo. Simples. Quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não pertence a quem? A Cristo, a Ele. E por vocês terem o Espírito de Cristo, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas vocês estão sob o domínio do Espírito. Está dando para entender? Olhos iluminados. Então, nós estamos sob o domínio do Espírito. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Procura na pasta. Gálatas 5, verso 1. Gálatas, apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele vai falar a mesma coisa, vocês vão entender. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da lei, da carne, da escravidão. Por quê? Olha no verso 9, próximo da lista. Um pouco de fermento, o que ele faz? Contamina toda a massa, leveda toda a massa. Um pouco de lei, um pouco de carne, vai levedar a massa. E qual massa que é essa? É a graça. Assim estão no sistema religioso evangélico. Estão todos fermentados na carne, sem o Espírito Santo. Tem que ficar rodopiando lá na frente da igreja para ver se o Espírito Santo vem. Mas aquilo ali tudo é o quê? Carne. Porque eles estão sob o domínio da lei, não da graça. Porque é isso que Paulo vai falar aqui. Leia Gálatas, todo o capítulo aqui, capítulo 5, para você entender. Se você que está nos ouvindo aí não perceber, olha no próximo versículo aí, que é o 13, né? Irmãos, vocês foram chamados para o quê? Para a liberdade, para a graça. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Percebe que ele vai estar falando aos Gálatas aqui da mesma forma que ele falou aos Romanos. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não vivam a lei. O contexto aqui não é lei e graça. Paulo não estava falando da lei aqui, que ele nos chamou para liberdade, não para ficar debaixo do jugo da escravidão, que era a lei de Moisés. O contexto aqui é o quê? Lei, como era lá em Romanos. Próximo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário ao quê? A lei, ela é contra a graça. E a graça, ela é contra a lei. Eles estão em conflito um com o outro. Por que Paulo estava falando isso aqui? Porque eles ainda, o templo lá ainda estava de pé. Muitos deles iam lá no templo para cumprir a lei. Sabemos que o templo foi destruído lá no ano 70. Então o templo ainda estava de pé. O próprio Paulo, depois que ele recebeu a graça, o Evangelho, se converteu, nos primeiros ali, no início da caminhada dele, ele também foi no templo. Mas depois ele entendeu que era lei, que não precisava mais. Então Paulo fala, pois o que a carne deseja, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Próximo. Mas, tudo tem um mas, tudo tem um porquê, não é verdade? Mas, Paulo falando à igreja
igreja aos Gálatas: se vocês são guiados pelo Espírito, pela graça, não estão debaixo da lei, da Torá. Quem aqui que é guiado pela Torá, levanta a mão. Ninguém? Glória a Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de vida, levanta a mão. Glória a Deus. Não existe mais o domínio da lei sobre as nossas vidas. Aliás, nunca existiu. Nós é que estávamos com os olhos vendados. Estávamos praticando algo que não era para nós. Não é verdade? Mas tudo aqui também tem um equilíbrio aqui, que nós vamos falar disso mais para frente. Porque hoje nós estamos em graça, mas nós estamos também em carne. Paulo diz que nós somos o Espírito que veio dele e que habita numa carne. Assim como Deus se manifestou em carne e em espírito e em sangue, nós também hoje estamos manifestados em carne e em sangue. Todo mundo tem carne, sangue e osso aí, né? Todo mundo está respirando aí, né? Amém. Então, existe um equilíbrio também. Não é porque não tem mais lei que eu vou fazer as vontades da minha carne. Porque Paulo ele incentivou, pode voltar lá em aliás, o próximo Hebreus, né? Paulo incentivou lá aos romanos, falou que vocês não estão mais sob o domínio da carne, nem sob o domínio da carne na questão da lei, da Torá, e também sob o domínio da carne para fazermos a vontade dela hoje, a Deus dará. Já que não tem mais lei, já que não tem mais Torá, já que não tem mais pecado, eu vou deitar e rolar? Eu vou sair pegando geral? É assim? Não! Tem regras. A graça de Cristo tem regras também. Assim como a lei que estava sobre o povo tinha regras, na graça também tem regras. Não é viver de qualquer maneira. Paulo ele falou: contudo, o vosso viver seja santo. Glória a Deus. Seja um viver exemplar. Para que não escandalize quem está lá fora te vendo. Ué, mas aquele lá não é cristão. Olha o que ele está fazendo. Existem regras na graça. E o irmão Geraldo tem falado sobre isso, nós também vamos falar. Amém? Amém. Agora nós vamos lá para Hebreus. Até que fim. Hebreus capítulo 9. Nós vamos entender ainda de uma maneira um pouco mais profunda o sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Quando Cristo veio como que sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, pelo homem, isto é, não pertencente ao quê? A essa criação. Cristo veio como sumo sacerdote para lavar a igreja dele de uma vez por todas, para tirar aquilo que condenava a igreja dele, para tirar a prisão da lei que estava sobre a igreja dele lá. Aí, próximo verso. Não por meio de sangue de quê? De bodes e novilhos. Porque antes na lei era com sangue de bodes, novilhos e por aí vai. Para cada pecado era um tipo de animal. Então, não por meio de sangue de bodes. Vocês lembram que o sacerdote tinha que aspergir o sangue daquele animal? Mas pelo seu próprio quê? Sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E obteve ou não obteve redenção? Obteve redenção.
Tanto quando na lei, Paulo ele estava dizendo antes lá que na lei o pecado condenava ele. A lei condenava porque ele não conseguia guardar todas as 603 leis, porque ele estava em carne. Porque a carne dele era impossível para um judeu cumprir todas as 603 leis da Torá. Mas agora, quando ele falou que não há mais nenhuma condenação, por quê? Ele obteve a eterna redenção para a igreja dele. Continua próximo. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, porque eles estavam impuros por causa da lei de Moisés, porque a lei se manifestou para que o pecado também se manifestasse. Então eles estavam, que estão cerimonialmente impuros. O que? Santifiquem, de forma que se tornem exteriormente puros. Então, aquilo. Volta lá, irmão, volta lá. O irmão geral está com pressa. Vamos ler de novo. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Continua. Por essa razão, 14. Tem 14 aí não? Tem 14. Será que é ele? Quanto mais, vou dizer de novo, quanto mais, então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que se ao Deus vivo. Estamos vivos. Vou fazer pergunta de novo. Tirou ou não tirou o pecado? O que vocês vão fazer com isso aqui agora, meu irmão? E aí, abençoados? Tirou ou não tirou o pecado? Hã? Sem lei, o pecado está o quê? É verdade. Deus. Irmão, hoje vai ter culto de consagração. Esse irmão está muito na carne, está precisando de consagrar, está todo mundo em pecado. Ei! Tem disso não, meu irmão. Tem disso não, viu, abençoado? Nós, o que nascemos depois da cruz de Cristo, olha o que aconteceu com nós. Estamos purificados. Da nossa consciência de atos que levavam à morte. No caso deles lá. Para que sirvamos ao Deus vivo. E tem a continuação. Por essa razão, olha que interessante. Cristo é o mediador de uma velha aliança. É mediador do pecado. De uma nova o quê? Aliança. E nessa nova aliança tem pecado? Não. Para que os que são chamados para o quê? Para os que são o quê? Chamados. A soberania de Deus aqui, ó. Quem escolhe, meu irmão, é Deus. Não é você. É Ele que escolhe. E eles estão lá vivendo regra lá no sistema religioso, né? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu vou te dar a oportunidade, vou contar até 3. Se não aceitar, vai para o inferno. Não é assim que eles fazem? Para o que os que são chamados? Quem é os que são chamados? Que estão nós.
repito, toda, sem exceção, toda a igreja de Cristo foi chamada por Ele, porque veio dele, e para Ele voltará. Salvação, meu irmão abençoado aí, não se perde. Salvação, abençoado, não depende do que você faz ou deixa de fazer, porque nós somos salvos o quê? Pela graça, por meio da fé, e isso não vem de quê? Não, eles pregam o contrário, eles pregam que vem deles, que vem porque eles estão sob a força da lei de Moisés, e na força da lei de Moisés, eu tinha que fazer com a minha carne, para me mostrar santo diante de Deus, para que os meus atos na carne, debaixo da lei, fossem justificados. Mas, na verdade, eles nunca foram justificados. Porque Paulo vai falar que na graça, todos nós estamos justificados, reconciliados em Cristo Jesus. Salvação é dom. Os que são o quê? Chamados, está falando de dom. Os que são chamados, recebam o quê? A promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob o quê? Ele morreu, foi para aqueles que estavam sobre a primeira aliança, que estavam sob transgressão, sob pecado. Lá onde? Na primeira aliança. Um abraço para Diadema, São Paulo. Diadema, São Paulo, um abraço a todos vocês aí que estão unidos conosco como Igreja do Cristo ressuscitado. Rio de Janeiro, todo o Brasil que está ligado conosco. Então, o sacrifício de Cristo, Ele morreu em resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, para aquele povo. Porque nós nascemos depois do quê? Da cruz. Nós já nascemos sob o quê? A graça de Cristo. Nós já nascemos sem pecados. Nós já nascemos lavados, remidos no sangue dele. Porque o sacrifício dele foi perfeito. Foi ou não foi, meu irmão? Foi. Segura aí que vem bom. Próximo. No caso, a bomba é daqui a pouco, vamos lá. No caso de um testamento, é necessário que comprove o quê? A morte daquele que o fez. Então, para um testamento ter valor, o testador tem que morrer. Continua. Pois um testamento só é válido no caso de vida, de morte, uma vez que nunca vigora, enquanto está vivo aquele que o fez, o testador. Continua. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque na primeira aliança tinha que haver derramamento de sangue também. Continua. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo lá, o povo judeu, levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu no próprio livro. E todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus fez, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então aqui era a lei. Continua. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias, lei. Repara que antes ele fala que para um testamento ter valor, o testador tem que morrer. E ele está falando aqui aos que estavam antes, né? Aos que estavam antes de morrer. Continua.
De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Sem derramamento de sangue não há perdão. Continua. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios o quê? Superiores. Então, por enquanto eles faziam lá na lei, eram sacrifícios lá na terreno, não eram superiores ainda, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio quê? Céu, para agora apresentar diante de Deus em nosso favor. O sumo sacerdote continua, não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. Continua. Se assim fosse, Cristo precisaria o quê? Sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Ai, ai, ai. Olha aí, Jesus. Olha que profundo que Paulo está falando aos hebreus aqui. Que Cristo apareceu uma vez por todas, no fim dos... Quando é que Cristo apareceu mesmo? No fim de quê? E quando é que se deu o fim desses tempos aqui que Paulo está falando? No ano 70. Oh! Glória a Deus. Uai, sou! É desse jeito que Cristo faz. Porque o julgamento apocalíptico se veio lá para aquela geração. Nós já falamos sobre isso, né? Mateus 24, Jesus falando que eles iam presenciar todo o apocalipse ali se derramando sobre o povo lá em Jerusalém, com a invasão dos romanos, não é verdade? Então, mas agora ele apareceu uma única vez por todas, no fim dos tempos. Entenda, quando Cristo se manifestou em carne lá em Maria, ele se manifestou na decadência do povo de Israel. O povo de Israel estava já nos fins dos tempos, estava vivendo os últimos dias. A decadência daquela geração ia cessar pouco tempo depois, como cessou. Então ele se manifestou, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para o quê? Aniquilar. Para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si. Pergunto novamente: aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Glória a Deus. Aniquilar significa não existe mais. Olha. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Acabou ou não acabou com o pecado? Acabou. E se você diz que está em pecado hoje, você está negando o sacrifício dele. Você está cuspindo na cara de Cristo. Porque assim está o sistema religioso evangélico. Evangélico. Está cuspindo no sacrifício de Cristo. Está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente para tirar os pecados do mundo. Está dizendo que o sacrifício dele foi inferior. Então precisa de mim outro cordeiro para tirar o pecado do mundo. Não é verdade? É verdade. Mas não precisa. Por quê? O cordeiro que tira o pecado do mundo aniquilou, tirou, não existe mais. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita o sacrifício de Cristo, meu amigo. Você que está ouvindo, vou falar igual que esse irmão lá, meu amigo, meu amigo. Aceita o sacrifício de Cristo, que dói menos. Não é verdade, dói menos. Porque ele sofreu por
você não precisasse mais de sofrer. Não há mais sofrimento na graça. O sofrimento havia na lei, porque eles tinham que guardar a lei, e era penoso guardar a lei. Era penoso. Era uma prisão guardar a lei. Por isso que Paulo falou, foi para a liberdade que ele nos libertou. Tem alguém preso aí? Estamos livres, limpos, lavados. Não existe nada que em nós nos condene mais. Não porque nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa do sacrifício dele lá na cruz. O cordeiro que tira o pecado do mundo, tirou. Da mesma forma, como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, e esse juízo aqui seria o Apocalipse lá no ano 70. Porque nós não estamos mais sob juízo algum. Porque Cristo se fez por nós. Ele se fez maldito para aniquilar aquilo que nos condenava, que era o pecado lá da lei, e que não tem força para mais nos condenar, nenhuma que são a igreja de Cristo. Amém? Amém. Da mesma forma, como o homem está ordenado morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, continua. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para deixar os pecados. Não? O que está escrito aqui? Tirar. Para o quê? Tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Presta atenção. Sabe por quê? Porque não existia mais o pecado. Uala! Uai! Porque ele ia aparecer uma segunda vez, não para tirar o pecado, porque não tem mais pecado, porque aqui ele tirou os pecados, não para tirar o pecado, mas para o quê? Trazer salvação aos que o aguardam. E eles estavam aguardando o quê? A salvação. Continua. Hebreus 10. Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra. De quê? Dos benefícios que hão de vir. E não a realidade dos mesmos. Se a lei traz uma sombra, eles estão sob a sombra. O sistema religioso tem aprisionado a igreja de Cristo sob sombra. A lei era a sombra daquele que haveria de vir. E ele aniquilou o pecado, tirou o pecado. Romanos 10,4, o que fala? Que o fim da lei é Cristo. Não existe mais lei, não existe mais pecado. E eles estão vivendo sobre a sombra. Estão rejeitando o real, o ao vivo, e vivendo uma sombra. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade do mesmo. Por isso ela nunca consegue, repito, a lei que vocês estão vivendo aí, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetindo, anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Eles estão buscando aperfeiçoamento por si próprios. Isso é muito sério. Eles estão buscando o aperfeiçoamento mediante a lei que não é para eles. Estão dando dízimo, guardando o sábado. O que mais? Campanha, subindo no monte, sacrificando, jejuando, vivendo à sombra. Tomando bate-piscina.
área de piscina lá que nós falamos semana passada. Então, tudo isso é o que? Sombra. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetindo, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para agora, porque nós estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Percebe que a lei não podia aperfeiçoar eles, mas nós estamos perfeitos. Os irmãos do Pará, um abraço também. Nós estamos perfeitos em Cristo Jesus, porque a glória é toda dele, não sua. Por isso que não tem mais obras da carne, que Paulo falou lá em Romanos 8, que eram obras que eram estar sobre a lei, guardando a lei. Então continua no próximo versículo 2. Nós já vamos acabar. A lei traz apenas 2. Se pudesse fazê-lo, se a lei pudesse aperfeiçoar eles, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido os adoradores, a igreja de Cristo, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados, porque não existe mais. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecados. E eles estavam lá na lei, matando os bichos para tentar tirar o pecado, coitadinho dos bichos, né? Sofrendo na mão do povo judeu e não tiraram o pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. Cristo está falando dele, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Próximo. Então eu disse: aqui estou. Olha o que Cristo fez. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Glória a Deus. Cristo, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então, sacrifícios e oferta não quiseste. Quem não quis? Deus. Então acrescentou: aqui estou. Ele é lindo demais, né? Então ele acrescentou: aqui eu estou, eu vim para fazer a tua vontade. Ele cancela, presta atenção, ele cancela o primeiro. Cancelou. Está cancelado. Glória a Deus. Ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancelou a lei, porque ele não está falando de lei aqui, lei no contexto. Vocês aí aprendam a lei no contexto. Então depois vocês vêm falar a abobrinha aí. Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí. Então ele acrescentou: aqui eu estou, eu vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, a graça. Ele cancela o pecado para estabelecer a graça. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Nunca podiam remover os pecados.
pecados. Continua. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, presta atenção, para sempre, o único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, porque ele venceu a morte, ele aniquilou o pecado lá na cruz, de uma vez por todas ele veio tirar o pecado do povo dele lá, que estava sob o pecado, sob a lei mosaica. Está entendendo o contexto de tudo que Paulo está pregando? Tirou ou não tirou, queridos? Tirou. Tirou ou não tirou? Você que está escutando aí? Tirou. Agora, se não tirou, me prova o contrário disso aqui. Fala que o sacrifício dele não foi suficiente. Existe isso na Bíblia? Não, continua. Já vamos encerrar. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrago dos seus pés. Continua. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E nós já estamos santificados. Nós já somos a igreja santificada. Aí eles ficam fazendo um culto de, como é que é? De santificação, né? De busca do Espírito Santo. Eles estão buscando algo que já está dentro deles. Alô? Acorda para a graça de Cristo. Vocês já estão aperfeiçoados em Cristo, não pelo que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Não é verdade? Vamos para o próximo. O Espírito Santo também nos testifica. O Espírito Santo aqui já estava habitando neles. Então o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas. Olha o 17. E acrescenta. Não, vamos Vamos entender aqui. Vamos comer mais um pouquinho desse, devagarinho aqui. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. Aqui é a lei do Espírito de vida. Aqui é a graça de Cristo. É a mente de Cristo ativada. Hoje nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Glória a Deus, pode aplaudir. Vocês são de Cristo. Vocês são dele. Vocês têm a mente dele. Porém, as minhas leis em seus corações e as escreverei nas suas mentes. Aí vamos dar bomba lá. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei jamais. Nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidades de sacrifícios pelos pecados. E eles estão lá todos os dias, sacrificando pelos pecados da igreja. Se o Espírito Santo não manifesta, está vendo? Está todo mundo em pecado, todo mundo na carne. Vocês precisam de sacrificar mais a carne, subir no monte de segunda a segunda. Tem uns que vai no monte, que dorme lá, fica uma semana, um mês lá dormindo. Teve um aí que eu vi um abençoado aí que morreu. Foi lá para o monte fazer jejum, morreu. Porque o corpo pediu comida, o cara estava sem comer, estava sob a lei. O que aconteceu? Morreu. Agora volta lá em Romanos para a gente terminar. Romanos 8.
8:12. Romanos 8:12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. Não precisa mais da carne. Continua. 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. A morte reinava onde? Na lei. Mas, se pelo Espírito, pela graça, fizerem morrer os atos do corpo, os atos da lei que eles praticavam, vocês viverão. E hoje nós estamos vivos, porque não precisa mais de lei nenhuma, porque Ele cumpriu no céu e no meu lugar. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Vamos acelerar para acabar. Porque todos os que são, aí vem a bomba, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos dele. Deus está levantando os filhos dele em Belo Horizonte e em toda a região metropolitana para de fato viver pelo Espírito, porque eles estavam sendo enganados, vivendo aquilo que não é para eles viverem. Se de fato vocês são guiados pelo Espírito de Deus, logo vocês são filhos de Deus. Continua. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Vocês não estão mais debaixo da lei, porque a lei escravizava o povo para novamente temer. Mas receberam o Espírito que nos adota, segura aí, como filhos. Calma, por meio do calma. Calmamos o quê? Calmamos o quê? Ele é o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso Pai. E você é filho dele. E por você ser filho dele, você não precisa mais de praticar uma lei que já morreu lá na cruz. Porque vocês estão debaixo do domínio do Espírito. Porque Ele habita em vocês. Porque vocês são filhos e Ele é o nosso Abba Pai. Glória a Deus. Tem mais coisa aí. Agora, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos. 17. Se somos, presta atenção, olha a promessa. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Aqui é a sua identidade, igreja. Você é herdeiro em Cristo, em Deus e co-herdeiro em Cristo. Abba Pai. Amém? Você quer mais prova? Tem muito mais prova. Nós vamos continuar falando isso para frente. Agora, eu posso dar mais de 1 milhão de provas para vocês aí, ó. Porque os daqui já sabem isso. Nós já sabemos quem nós somos em Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Eu posso dar 1 milhão de provas para você, se não tiver fé para crer, se não tiver olhos iluminados pela graça de Cristo e do Cristo ressuscitado, se não tiver a mente de Cristo ativada, você nunca vai aceitar o sacrifício de Deus. Assim está o sistema religioso evangélico. Não aceita o sacrifício de Cristo. Procuram pelos seus próprios atos se justificarem diante de Deus, se santificarem diante de Deus, e nunca será. Amém?
Você continuará vivendo antes da cruz. Vocês que não têm mentes iluminadas, pagando preço, subindo no monte, jejuando, batizando nas águas, tomando ceia, que era Páscoa, indo em culto de busca de quem? Do Espírito Santo seja a vida em nós. Dando dízimo, culto de consagração, tantas coisas desse jeito. Meu pai, nós comemos esse erro. Vocês continuarão tentando a se justificar pelas suas obras, usando leis e ordenanças judaicas que foram canceladas, desfeitas, aniquiladas na cruz de Cristo, e assim vocês continuarão afastados de Cristo. Gálatas 5:4. Os que se justificam pela lei estão afastados de Cristo e o quê? Caíram da graça. Alguém aqui caiu da graça? Por que não caímos? Porque nós somos herdeiros de Deus e herdeiros em Cristo Jesus. Lá para Pai, vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos encerrar essa live. Tivemos que estender um pouquinho, porque era muito assunto para se falar, amém? Mas queremos agradecer aos irmãos que nos ouviram pela live. E até a próxima live, no dia 28, com o nosso irmão Geraldo.